Muito boa noite a todos. Mais um Evangelho. Todo mundo chegando aí. Márcia, Sandra, Jaqueline, Edilene, Fábio, alguns que passaram aí no início e eu não vi. Solange, né? Edilene, Fábio, Elisângela. Muito boa noite a todos. Estamos aqui, graças a Deus, para mais um Evangelho. Hoje nós estamos usando aqui apenas o 4G. Então pode ocorrer de ter algum travamento aí, mas a gente vai administrando, né? Para que tudo corra bem. Então vamos esperar chegar mais alguém aí. Quero saber se está tudo ok. Me mande aí um ok aí, um legal, para ver se está tudo ok. Não sei se já houve alguma interrupção. Vou verificar aqui. Verifique o seu Instagram aí para ver se está travado. Agora voltou. Agora voltou, sim. Ok. Então pode ser que a gente tenha Fátima entrando aí, Equibaldo, Márcia, Carla, né? Todo mundo chegando, Ivana. Ok, Daniela, Solange, Débora. Parece que nós estamos tendo probleminha aqui na nossa conexão hoje. Cleide entrando aí também, com Giovanni, Neurinete entrando também. Sejam todos bem-vindos. Daniel. Mas então vocês já sabem, como a gente vai estar usando hoje o 4G, pode ser que aqui e acolá tenha alguma interrupção, né? Aí vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Luciano também chegando aí, Nina, todos sejam bem-vindos para o nosso Evangelho de hoje. Uma boa noite e vamos fazer a nossa prece agora. Lembrando aqueles que quiserem, Sônia também chegando, Noélia, aqueles que quiserem podem colocar o copo d'água na mesa para tomar ao final do trabalho. Sobretudo aqueles que estão no tratamento fraterno. Então, vamos fazer a nossa prece agora. Divino Mestre e amigo Jesus, mais uma vez aqui voltamos para esse encontro aos domingos em torno da Boa Nova, em torno do Evangelho, esse legado sublime deixado pelo nosso Divino Mestre Jesus. Pedir a Ele, esse querido amigo espiritual de toda a humanidade, que nos inspire, que nos proteja, que nos ajude a compreender cada vez mais as lições do seu Evangelho. Pedir que abençoe aqueles que passam por dificuldade, que abençoe os espíritos infelizes, os espíritos que estão em sofrimento, aqueles que estão enfermos, todos os lares do mundo, as nossas famílias, todos aqueles que direta ou indiretamente se ligam conosco, estejam encarnados ou desencarnados. Muito obrigado, Pai amantíssimo, por mais essa oportunidade. Luziana entrando aí, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a leitura de um texto sugerido, né? Uma pessoa já escolheu o texto de hoje, né? Nosso amigo, nosso companheiro aqui de jornada, das lives, o Giovanni. Ele pediu para a gente ler hoje, no capítulo 9, o item 9. Capítulo 9, item 9, a cólera. Nesse livro aqui é a página 98. A página 98.
Eu vou aqui só um instantinho, vou posicionar aqui uma coisa, botar meu telefone no mudo e eventualmente aqui ele fica, esqueci de botar no mudo, mas voltamos ao normal. Então o texto a ser lido hoje é o texto que trata sobre a cólera. É uma mensagem do espírito, um espírito protetor, né? Em Bordeaux, 1863. É uma mensagem aí que já tem 157 anos. Né? Então vamos lá fazer a leitura desse texto sobre a cólera. O orgulho leva a vos crer, o orgulho leva a vós crer mais do que sois. Olha que coisa interessante. O orgulho leva a vós crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal maneira, acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Hoje nós estamos lendo aqui, alguém está perguntando aí a página, nós estamos no capítulo 9, na página 98, item 9, capítulo 9, item 9, a cólera. Então, lemos aí o primeiro parágrafo e já destacamos aí no primeiro parágrafo essa primeira frase que diz o seguinte: o orgulho leva a vós crer mais do que sois. Olha que coisa interessante. Vocês conhecem alguém que se acha mais do que o que é? É muito comum nós, ainda nesse estágio evolutivo, sermos levados pelo nosso orgulho. E é muito comum a gente, numa conversa, quando a gente está falando sobre alguém, né, e a gente está irritado com aquela pessoa, a gente diz assim: ela está pensando o quê? Está pensando que eu sou o quê? Essa frase indica que você quer ser melhor do que aquela pessoa, que eu quero ser melhor do que aquela pessoa. Isso é orgulho. Nesse estágio evolutivo, nós estamos assim encharcados de orgulho e de egoísmo, mesmo que a gente não perceba. Porque o orgulho é o tipo da coisa que dificilmente o orgulhoso percebe que é orgulhoso. Isto é, nós não percebemos as nossas atitudes que têm a ver com o nosso orgulho. Porque o próprio orgulho se encarrega de camuflar. Vamos continuar o texto. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Olha que coisa interessante. A origem desses acessos de demência, primeiro chamou de demência passageira, que vos assemelham aos animais. Quer dizer, quando a pessoa se encoleriza, nós nos assemelhamos aos animais, fazendo-vos perder a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? Por exemplo, há quem, ao receber uma observação, um conselho sobre o seu modo de agir, reage com cólera. Às vezes o conselho é dos mais sábios, dos melhores, mas a pessoa orgulhosa, ela repele o conselho com cólera, porque o orgulho não aceita uma observação. O orgulho faz a pessoa achar que ela se basta, ela já é autossuficiente, ela já é melhor do que os outros, portanto ninguém pode se meter na sua vida nem lhe dar conselhos. Continuando, as próprias impaciências, olha que trecho interessante, as próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris,
prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Vou ler de novo essa parte aqui do Evangelho. Olha, as próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade. Vamos traduzir isso para o nosso dia a dia? Sabe aquelas situações em que a gente fica impaciente por bobagem? Então, uma pessoa que esqueceu a chave. E aí a pessoa tem um surto de cólera porque esqueceu a chave. E pior ainda se alguém esqueceu essa chave. Né? Eu estou com pressa. Aí descobri que eu esqueci a chave. Aí tem gente que bate no carro, tem gente que grita, tem gente que range os dentes. Quando ela mesma esquece. Você imagine se for alguém que precisa dessa pessoa, não um subordinado, um empregado, um filho, que esquece alguma coisa para essa pessoa que se encoleriza. Aí ela duplica a cólera. Aí o que é que o texto está dizendo aqui? Ó? As próprias impaciências que causam contrariedades, frequentemente pueris porque significam pouco, são contrariedades minúsculas. Contrariedades frequentemente pueris prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante do que se crê que tudo deve se dobrar. Quer dizer, uma pessoa orgulhosa, ela acha que o mundo tem que se dobrar para ela, que as pessoas ao seu redor têm que fazer a sua vontade, que tudo tem que ser como ela quer, como ela gosta. E ela é impaciente, é intolerante. Isso tudo é fruto da nossa inferioridade espiritual. No mundo de provas e expiações, nós temos que lutar com unhas e dentes para combater estes comportamentos. Este comportamento que está em nós, são ímpetos que nós ainda não nos livramos dele. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho orgulho não. Todos nós temos orgulho. Primeira coisa que nós temos que fazer, temos que admitir que todos temos orgulhos. No mundo de provas e expiações, é raríssimo mesmo. Raríssimo, raríssimo. É uma agulha no palheiro encontrar alguém que já tenha superado o orgulho. São os espíritos superiores, os missionários, né? São os santos, os tidos como santos, né? É um Francisco de Assis, né? é um Chico Xavier, né? Que já são pessoas que têm um nível evolutivo de equilíbrio distante do nosso. Mas nós não. 99,9% dos seres humanos, encarnados e desencarnados, ligados ao planeta Terra, têm ainda orgulho em seus corações. Por isso a gente não pode desdenhar, a gente não pode fazer pouco caso das nossas manifestações, porque nelas vão o orgulho. Estamos chegando aí um amigo de Portugal aí, que é o André Mendes, né? Muito bem, um amigo lá da Europa, André Mendes, seja bem-vindo, André, juntamente com todos os outros que já chegaram aí, depois que a gente começou a falar. Continuemos aqui, então, a leitura do nosso texto. Continua o nosso espírito aqui, que está dando a instrução. Ele diz assim, em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. Olha que coisa interessante. A pessoa foi abrir um negócio e o negócio não funcionou. Aí a pessoa quebra. Foi ligar o computador não funcionou. Aí joga o computador no chão. Foi ligar a televisão não ligou, deu um problema. A pessoa chuta a televisão, quebra a televisão, grita. Isso são acessos de cólera. Por isso que ele diz aqui, atacam tudo que tiver na sua frente. Aí agora vem um trecho importantíssimo. Se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo. Olha o que o Espírito diz aqui. Se nessa hora uma pessoa encolarizada pudesse se ver, se enxergar, ela teria medo de si mesma e se acharia ridícula. Perfeito, perfeito. Nós temos que ter todo esse cuidado. Agora eu vou colocar um aspecto
que o texto aqui quis também dizer isso, embora não tenha dito, nós temos um perispírito. O nosso perispírito é o nosso corpo por excelência. É o corpo que sobrevive, né? Quando esse corpo passageiro se for, o corpo que sobrevive é o meu perispírito, né? É o corpo efetivo, é o que continua, é o que não morre. Esse corpo perispírito, ele é maleável, ele se transforma dependendo dos meus pensamentos. Sabe com que parece uma pessoa encolerizada? Com um animal. Uma pessoa encolerizada, ela muda as feições e fica parecendo uma besta fera. Fica parecendo um animal. Os membros criam garras, nas mãos criam garras, a pessoa se agacha como se fosse um bicho. Então, um vidente, uma pessoa que tem clarividência, olhando para uma pessoa encolerizada, e se ela enxergar o seu perispírito, vai enxergar um perispírito bestializado, animalizado. Porque a cólera faz a gente regredir à animalidade. Isso é muito grave, gente. Quem não já viu um pai de família espancar um filho, agredir a companheira, agredir uma pessoa na rua? E o pior que tudo, a cólera é covarde. Quase sempre o encolerizado ele se acovarda, ele só agride o mais fraco. Se ele encontrar uma montanha pela frente, muito maior, muito mais encolerizada do que ele se faz de mansinho, camufla a sua cólera. Então, o orgulho é assim, o orgulho se acovarda. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas cóleras, com as nossas impaciências. E ele diz aqui, com as impaciências pueris. Porque se eu fico impaciente com as pequenas coisas, como não ficarei quando surgir um problema grave? Eu queria saber se está tudo ok aí, se não teve nenhum travamento, não estou vendo nenhuma movimentação aqui no painel. Pode ser que esteja tá ok aí. Queria que alguém desse um legal aí para ver se estamos ok. Acho que tivemos um travamento aí. Não, agora começou a surgir de novo um feedback aí do painel. Eu queria que de vez em quando vocês dessem um feedback aí, não é só para eu perceber que estamos no ar. Então, continuando o que eu estava dizendo, a cólera faz a gente regredir à animalidade. E se um clarividente olhar a gente com cólera, ele vai perceber claramente, né, que eu estou naquele estado de animalização. Continuando o texto. Que julgue por aí a impressão que se deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Uma pessoa encolerizada, ela merece piedade. Então aqui vai um ponto interessante, muito importante na vida da gente. Quantas vezes eu e vocês não já presenciou ou já conviveu numa situação em que alguém está encolerizado, não é, ali falando, né, cuspindo fogo, às vezes com você, né? Uma esposa, né, encolerizada falando com o esposo, ou um esposo falando com a esposa, ou um pai falando com o filho, encolerizado. Quem nunca presenciou uma situação dessa? É triste, é muito triste. O que nós temos que fazer quando a gente presencia uma situação dessa? Quase sempre, aquele que está sendo atacado pela cólera do outro quer reagir também com cólera. E aí é onde mora o problema. Quem se dispôs a seguir o Evangelho de Jesus, quem se dispôs a conhecer a doutrina espírita, que significa conhecer a si mesmo, deve ser vigilante. Quando estiver diante de alguém que está encolerizado, não nos encolerizemos, fiquemos vigilantes, tenhamos freio, respiremos fundo, façamos uma prece, entreguemos a Deus, chamemos os espíritos felizes que nos acompanham, o anjo da guarda daquele que está encolerizado. Mas a gente não pode entrar na mesma sintonia.
Se a gente começar também a responder na mesma altura, ou na mesma, não é altura, né? Se a gente responder na mesma moeda, vai gerar um pandemônio, vai acontecer um crime, vai acontecer desrespeito de ambos os lados. Nessa hora, aquele que se cala, que silencia, que ora, está ajudando a si mesmo, ao seu lar e ao outro. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente já tiver prevenido. Se eu estou em casa e sei que o marido vai chegar, ou a esposa vai chegar, ou alguém vai chegar, e essa pessoa, não foi? Eu vou de novo, mas está voltando, vamos continuar. A gente estava dizendo que se tivermos diante de uma pessoa encolarizada, nós devemos ter vigilância. É claro que nós ainda temos o nosso orgulho, a gente se fere, a gente se apavora. Às vezes a gente dá vontade de partir para o outro e tomar satisfação. Mas aquele que segue Jesus tem um compromisso, a obrigação de construir a paz dentro de si. E nesse momento silenciar, orar por si e pelo outro, para que Deus proteja o lar, a casa, aquela relação que está em jogo. Então, continuando o texto, diz aqui o seguinte: se imaginasse que a cólera não resolve nada, pelo contrário, a cólera altera a saúde, compromete-lhe a vida, a pessoa veria que é a sua primeira vítima. O que é que o texto está dizendo aqui? Aquele que se encoleriza altera a sua própria saúde, porque a cólera libera veneno dentro da corrente sanguínea. São substâncias altamente tóxicas que são liberadas na nossa corrente sanguínea. Isso faz com que a gente morra mais depressa. Tanto é que uma pessoa encolerizada ela pode morrer de um ataque cardíaco. E se não for um ataque cardíaco, ela pode ter um problema, um câncer no estômago. Ela pode ter sérios problemas se ela se acostuma a ter cólera. Porque a cólera, esse sentimento, essa reação, gera veneno na nossa corrente sanguínea, não é? Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo. Que consideração é essa? O pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Olha, a cólera faz com que todo mundo que cerca a gente esteja infeliz. Já imaginou um pai de família que tem o hábito de se encolerizar? Os filhos têm medo dele, a esposa tem medo. Se não tem medo, mas tem tristeza. Porque esse estado emocional é um estado rasteiro, que animaliza, que cria vibrações pesadas no ambiente. Então, aquele que tem o hábito de ter cólera, ele gera no lugar onde ele está vibrações negativas. Além disso, uma pessoa que tem o hábito de se encolerizar nunca está sozinha. Porque a cólera, como é uma vibração negativa, inferior, animalizada, ela sintoniza a pessoa com espíritos inferiores. Um ponto importante para a gente considerar na noite de hoje. Uma pessoa que se encoleriza, ela atrai espíritos inferiores. Portanto, aquele que se encoleriza uma vez na vida, porque a gente ainda não é santo, a gente pode em algum momento perder um pouco, né? Perder um pouco como é que eu poderia dizer, a paciência. É possível, nesse estágio evolutivo acontece. O que nós não devemos fazer é deixar isso virar um hábito. Porque quando isso vira um hábito, eu vou acumulando perto de mim espíritos infelizes, inferiores, que vão se aproveitar da minha cólera, da minha inferioridade, para causar um desastre da minha família, um crime, uma separação conjugal, né? Uma violência com aqueles que convivem comigo. Então, aquela pessoa que cultiva, que tem o hábito de ter cólera, ela nunca está sozinha. É uma pessoa que está acompanhada por entidades que ela atraiu. Se não bastassem as entidades que são atraídas pelas nossas dívidas de outras encarnações, aí a gente ainda se encoleriza, a gente se acha cheio de motivos para ter impaciência
impaciência com tudo, com os outros, com as coisas, aí a gente atrai espíritos que vão ainda insuflar, né? Que vão ainda estimular, que vão dar uma carga maior ainda à minha própria cólera. E mais, a culpa não é deles, a culpa é nossa, porque fomos nós que atraímos. Portanto, meus companheiros, amigos aqui do Evangelho, tenhamos bastante cuidado, vigiemos no nosso dia a dia. A gente tem que ter essa vigilância. Então, se alguma coisa aconteceu que lhe desagradou, ainda que seja uma coisa pequenina, então vamos supor, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, a secretária, né? Trabalha na nossa casa. Aí essa pessoa, ela cometeu lá um deslize, deixou a panela queimar, por exemplo. E aí a gente vai chegando do trabalho naquele dia que deu tudo errado no trabalho. E eu chego em casa e a moça deixou a panela queimar e não vai ter almoço. O que é que a gente faz? Cólera. E com essa cólera, sabe o que acontece? Eu adoece minha esposa, meus filhos, a moça que trabalha lá em casa, eu não como, volto para o trabalho sem comer, encolerizado, vou brigar com meu chefe, vou brigar com meus colegas e ainda mais, vou atrair os espíritos inferiores que muitas vezes querem ver o circo pegar fogo. Então eu falei de uma besteira, né? Mas que a gente transforma numa tempestade. Então se eu chego em casa e a comida não está pronta, espera aí, o mundo não vai se acabar. Ainda que tenha sido por uma negligência de outra pessoa. O espírita, o cristão, o evangélico, né? Aquele que segue o evangelho, tem que ter vigilância. Chegou em casa e a comida não está pronta, respira fundo, diz, olha, gente, foi que houve? Ah, aconteceu isso, isso e isso. Tá, e aí tem alguma coisa para a gente fazer para melhorar essa situação? Vamos cozinhar um ovo ligeirinho aqui, fazer um arrozinho, cortar um tomate e a gente come. Bota um salzinho, né? Um negocinho por cima, uma cebolinha e a gente come. E vamos embora, agradecer a Deus porque tem um lar nos esperando. Agradecer a Deus porque tem uma casa, tem um lugar para almoçar. Agora eu vou incendiar a minha casa porque naquele dia o almoço não vai sair do jeito que eu gosto. Isso significa orgulho, prepotência, vaidade. Nós temos que combater isso. O propósito da encarnação e da vida é combater as nossas inferioridades. Não é combater as inferioridades dos outros. É combater a minha inferioridade. Porque é combatendo a minha que eu envolvo o outro em vibrações superiores, de paz, de compreensão e de luz, para que no dia a dia ele também vá se transformando, pelo exemplo que a gente pode dar. Porque os espíritos felizes, do mesmo jeito que o encolerizado é acompanhado por espíritos infelizes, aquele que ora, aquele que tem paciência e vigilância, é acompanhado por espíritos bons, espíritos que querem apaziguar, espíritos que abençoam o lar onde estejamos vivendo. É isso, gente. Vamos aqui agora ver as perguntas, né? Os questionamentos que já surgiram aqui. Deixa eu acompanhar aqui alguns. Deixa eu ver aqui. O primeiro, acho que a Márcia está colocando aqui, não é? Nayana está dando um beijão aí para Isa. Márcia está dizendo o seguinte: eu sempre peço a Deus que ilumine a pessoa e te dê paz no coração e reze um Pai Nosso. É isso mesmo, Márcia. Diante de uma pessoa encolerizada, silêncio. Ainda que a gente fique agoniado, porque a gente fica mesmo, todo mundo fica meio inseguro, mas nós temos que ter fé em Deus. Orar e pedir a Deus que ilumine aquela pessoa e a nós outros. E que afaste os espíritos inferiores da nossa casa, do nosso lar, daquele lugar onde a gente esteja presenciando isso. Vamos ver mais aqui agora, Mônica. O encolerizado traz em si uma energia enervante e nociva, claro. Toda vez que eu... E aí, Mônica, o encolerizado sou eu. Todos nós que estamos aqui, não achemos que nós não estamos nesse assunto. Estamos sim. O encolerizado sou eu. Eu tenho que ter vigilância para não me encolerizar no trabalho, na minha casa, em lugar nenhum. Eu tenho que ter a paciência, eu tenho que ter zelo pelo meu compromisso com o Evangelho e com a minha educação espiritual. Então, na hora que eu me encolerizo, eu produzo energia nociva para mim mesmo e para os outros.
O que eu tenho que fazer? Eu devo não tornar isso um hábito. E se em algum momento eu fui encolerizado com outrem, de noite quando eu for orar, ou dormir, eu oro pedindo perdão a Deus. Meu Deus, me ajude a conter os meus ímpetos, me ajude a ser mais vigilante, para que eu não erre de novo como eu errei hoje. Dinha está dizendo o seguinte, que é Lourdinha, Deus te abençoe por essa orientação em nossas vidas. Abençoe a todos nós, Lourdinha. Também André está recomendando aqui, né, aquela máxima do Evangelho, que é o orai e vigiai. Isso, exatamente. Oremos e vigiemos, porque nós ainda temos essas surpresas dentro de nós. Ninguém está livre, né? Ninguém está, como é que eu poderia dizer, na condição de dizer, não, eu não tenho cólera. Não, eu tenho. O que eu vou fazer daqui por diante é ficar mais vigilante, pedir a Deus que me ajude na observação de mim mesmo. Se eu vacilar e tiver uma atitude de cólera, eu tenho que orar de noite pedindo a Deus que me ajude a vencer isso. Aí tem uma outra colocação aqui, muito bom o tema de hoje, obrigada, Ivana. Márcia, também gostei muito. Daniel, dizendo como ajudar uma pessoa que vive assim. Olha, não é fácil ajudar os outros, porque não é fácil a gente ajudar nós mesmos, mas o que nós podemos fazer pelo outro? Orar por ele. Orar por ele e dar exemplo de paciência, exemplo de paz. E orar todas as noites, incluir essa pessoa nas nossas orações, pedindo a Deus que lhe ajude a vencer a si mesma. Não há outra coisa que a gente possa fazer, a não ser dar o exemplo e orar pela pessoa. Vamos continuar aqui. Carlos Antônio está dizendo, em essa relação de poder de homem para homem, não levou o ser humano a se comportar dessa maneira? Sim, na verdade, nós vivemos no mundo de provas e expiações, e para trás, pior ainda, nós vivemos com base no uso da força. Então, a força foi que dominou o mundo para trás. Jesus veio criar um outro paradigma. Jesus veio quebrar a força. Tanto é que ele veio como um simples camponês, humilde, numa manjedoura. Ele não se apresentou a César, ele não se apresentou ao sacerdote do templo, ele não quis uma coroa, ele não veio numa carruagem de fogo. Jesus veio mostrar que o novo paradigma é a força do coração, é o poder de controlar em si mesmo seus ímpetos negativos. Aquele que ainda deixa rolar em si suas energias negativas é porque está sendo movido pelo passado. O passado em que nós éramos piores do que somos hoje. Então, como eu não quero ser movido pelo passado, como eu não quero mais a força dentro de mim, eu quero agora a sabedoria, a paz do coração, a capacidade de contribuir onde eu estiver para o bem de mim mesmo e daqueles que me cercam. Eu acho que esse é o paradigma que Jesus espera de todos nós. Aí o Cris Pimenta, aí agora sim, o Cris Pimenta, no outro evangelho eu fiz uma referência ao Cris e uma pessoa não entendeu, perguntou o que era Cris escrito de outra forma, mas eu fiz referência a uma frase que o Cris colocou no evangelho da semana passada. O Cris está de volta aí dizendo que os ensinamentos são perfeitos. Muito bem, gente. De novo eu queria que vocês dessem um legal aí, eu mandasse um coraçãozinho para eu saber se está no ar, viu? E de vez em quando para um pouco aqui, eu fico pensando que está desconectado. Vamos lá? Quero ver se alguém manda aí alguma manifestação aqui para eu ver se nós estamos no ar. Acho que agora sim. Mônica está dizendo, lembrar da máxima que Jesus diz, os humilhados serão exaltados. Exatamente. Jesus diz que os humilhados serão exaltados, né, que os últimos serão os primeiros. Diz assim, olha, se alguém tomar, né, a sua capa, entrega-lhe também a sua túnica. Se alguém bater no seu rosto, entrega o outro lado. Perdoa 70 vezes 7.
o maior obstáculo para o espírito nesse estágio evolutivo é ser humilde. E a maior glória de um espírito é ser humilde. Somente pelo caminho da humildade a gente assimila a presença de espíritos de luz, espíritos que nos ajudam a vencer a nós mesmos. Ok, gente, então estamos chegando aí ao nosso fim. Que horas são, por favor? 19h37. Já estamos aí a 7 minutos depois das 19h30, 19h37. Agora nós vamos finalizar fazendo a nossa prece. Espero ter entendido aí as perguntas todas que vocês mandaram, as observações. E agora nós vamos nos preparar para o Evangelho, mas antes disso queria lembrar que na quinta-feira nós vamos tratar do tema obsessão. Na palestra de quinta-feira, na doutrinária, às 19h30, nós vamos tratar do tema obsessão. Esse vai ser o tema da palestra. Espero todos vocês lá às 19h30 na quinta-feira. Coloquem seus copinhos com água na mesa. Aqueles que estão no atendimento fraterno, se harmonizem, fechem os olhos, pacifiquem o coração, para que durante a prece os nossos irmãos espirituais apliquem o passe, aquele mesmo passe lá do centro, só que agora aplicado diretamente pelos espíritos. Eles estão vigilantes das necessidades de cada um de nós. Portanto, vamos à nossa prece. Divino Mestre e amigo Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade. Muito obrigado pelos ensinamentos da noite, pelas verdades que temos que dizer a nós mesmos. Pedir ao Senhor, querido, que nos ajude a combater as nossas imperfeições, a sermos mais vigilantes, a termos mais cuidado com quem quer que seja, mesmo que seja um inimigo nosso, mesmo que seja alguém que a gente não goste. Ajuda-nos a respeitar cada vez mais o próximo, porque somente assim estaremos caminhando para entrar em comunhão com seus ensinamentos. Abençoa os espíritos desencarnados que porventura estejam também participando do nosso trabalho. Agora vocês estão me ouvindo? Se tiverem, dê um legal aí. Estão me ouvindo? Agora, nesse momento. Estão me ouvindo? Todos conseguiram ouvir a prece final? Eu queria um comentário aí, por favor. Todos ouviram a prece final? Isso. Ok. Então, o nosso abraço a todos. Quinta-feira, se Deus quiser, a gente volta a se encontrar às 19h30 com o tema obsessão. O meu abraço a todos. Uma boa noite de paz e de luz para todos vocês. Até quinta, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar aqui com um abraço fraterno.